professor, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula sobre essa caminhada nas cartas das igrejas do Apocalipse, as igrejas da Ásia Menor. Nós tivemos duas lições iniciais. A primeira fazendo um panorama do que seria, do que foi essa região, a construção dessa região, desde os primeiros povos que habitaram ali, a partir dos indo-europeus, depois a primeira dominação de uma civilização mais formada, que se deu a partir dos hititas, a partir ali principalmente de 1700, 1800 a.C., e posteriormente as demais dominações, demais povos que dominaram, assírios, persas, povos mesopotâmicos de forma geral, e posteriormente por Alexandre o Grande, passando por Roma e chegando ali no primeiro século, onde nós estamos ali no contexto histórico bíblico, né? Depois da segunda lição, nós vimos uma análise da demanda da igreja, né? O que eram essas igrejas, como se organizaram essas cartas, o que tinha em comum entre todas as cartas, porque era importante essa observação tanto cultural, religiosa, quanto essa estruturação teológica que ligava todas as cartas, para que nós possamos entrar e entender cada nuance, cada ponto. E agora, na lição 3, nós entramos propriamente nas cartas das igrejas do Apocalipse, sobretudo aqui na primeira carta que nós temos, que é a de Éfeso, a carta à igreja de Éfeso, intitulada aqui como a carta da igreja que teve o amor esquecido, que esqueceu do amor, né? O texto-chave aqui fala justamente sobre isso, onde João diz, né? Como você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Como de praxe, professor, eu sempre deixo aqui uma lista, né, a sabedoria diária, com alguns versículos que têm ligação com a lição, para você fazer um devocional diário com os seus alunos. A leitura bíblica ela está lá no segundo capítulo do livro de Apocalipse, do verso 1 ao verso 7, onde está redigido a carta à igreja de Éfeso, né? Eu quero ler com você, e eu acho muito importante você ler pelo menos umas 2 vezes com o seu aluno. Aqui diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pôde tolerar homens maus e pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa ao seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que Cristo diz à igreja: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso. Querido, aqui o objetivo principal dessa lição é você justamente abordar aquilo que é o mais comum quando a gente está falando da igreja de Éfeso, sobretudo aqui na carta direcionada por João. O objetivo é destacar a importância do amor a Cristo acima de todas as outras coisas e os perigos da frieza espiritual. É importante a gente caminhar naquilo que a carta mesmo fala. E nós veremos aqui esse contexto de uma igreja com exímias qualidades, uma igreja muito importante, muito talento, uma igreja relevante, no entanto, uma igreja que estava flertando com algo muito perigoso, que é abandonar o amor, se tornar nada mais do que um mecanismo, né, um instrumento sem dar a devida importância àquele que tange o instrumento, né? Primeiro tópico, a gente sempre optou aqui, de forma didática, por falar sobre a cidade, sobre o contexto da cidade. É importante isso porque pode parecer, às vezes, numa leitura desapercebida, que a gente está falando de cidades que eram completamente iguais, que eram dominadas, que tinham os mesmos povos, né, as mesmas cidades ali, era tudo igual. E isso é um erro, uma leitura muito errada da geografia, da cultura da Ásia Menor. Pensa só, vou usar como exemplo o estado de Santa Catarina, né? Pensa aqui no estado de Santa Catarina. É um dos menores estados do Brasil, não é o menor, mas está entre os menores estados do Brasil, e é uma região muito coesa. Quem olha assim de forma genérica cita os catarinenses. No entanto, quem é do estado e caminha dentro do estado
observa que existem diferenças muito grandes entre cidades. Você pega, por exemplo, a cidade de Itajaí, que é um porto, uma cidade portuária, uma cidade antiga aqui no estado, com uma influência muito grande portuguesa, influência muito grande açoriana, de todo esse perfil mais litorâneo, e você pega 40 quilômetros, 50 quilômetros para dentro do litoral, para dentro do continente, você tem a cidade de Blumenau, que é uma cidade muito mais provinciana, um perfil muito mais de imigrantes alemães, uma cidade com uma dominação muito grande, e essas duas cidades, elas são completamente diferentes entre si, mesmo tendo o mesmo idioma, estando dentro do mesmo estado, tendo somente 40 quilômetros de distância, mas elas são cidades muito diferentes. Então, por isso que em cada carta, cada uma das lições, o primeiro tópico vai ser isso, vai ser uma apresentação do que era essa cidade. Aqui a gente está falando da cidade de Éfeso. Um ponto muito importante, professor, para destacar, é que estima-se que Éfeso tinha cerca de 250 mil pessoas no primeiro século. Isso aqui é uma informação muito importante mesmo. Por quê? 250 mil pessoas para o contexto do primeiro século é muita gente. Era uma cidade muito grande, era uma metrópole do seu tempo. A cidade de Éfeso era considerada a capital da Ásia Menor. Era uma cidade importantíssima, comercialmente falando, filosoficamente falando, historicamente falando, militarmente falando. Era uma cidade muito importante. Então, o primeiro ponto que você precisa observar sobre a cidade de Éfeso é essa cidade, um centro urbano muito movimentado, com muita vida urbana, com muita importância comercial, com muita importância filosófica e, sobretudo, um intercâmbio cultural absurdo. Era um caldeirão. Éfeso era um caldeirãozinho que estava ali cheio de gente de todas as nações. Éfeso, nesse período, era inclusive um entreposto muito importante para estudantes, porque você tinha comumente a ideia, os dois principais lugares de estudo, né? Você tem Atenas como uma glória de um passado distante, né? Falando no contexto do primeiro século, e você tem Roma como a capital do império, né? Mas Éfeso desempenhava um papel, por mais que seja um pouco menor do que Atenas e Roma, mas desempenhava um papel de importância intelectual muito grande. Vários eram os jovens, sobretudo aristocratas, que eram enviados pelos seus pais para estudarem com os grandes pensadores que se assentavam ali em Éfeso. Um exemplo disso é bíblico. Nós temos Paulo atuando como professor na escola de Tirano. Esse relato deixado por Lucas em Atos 19 nos mostra que era uma cidade majestosa, muito viva, muito importante. É interessante porque visitando o sítio arqueológico de Éfeso, e é uma maravilha, porque é muito bem reconstruído, bastante achados, você tem esse mapa muito bem desenhado. Você entra, você tem aquela visão de uma avenida larga e linda, que começa lá no porto e vai até a Ágora, que era a praça, à direita, finalizando essa avenida principal lá no ginásio, com a capacidade para dezenas de pessoas, assim, 30, 40 mil pessoas naquele ginásio, finalizando à direita, você tinha finalizando o ginásio, à direita a Ágora, que era onde as pessoas faziam o comércio, o intercâmbio comercial, e aí você tinha uma outra avenida que seguia para a região dos templos, e aí ali você tinha também a região das escolas, que era provavelmente ali perto da Biblioteca de Celso, era provavelmente onde Paulo ensinou e provavelmente onde ficava a escola de Tirano. Então, Éfeso era esse lugar. E outro ponto importante também, destacar de Éfeso, é que Éfeso era um importantíssimo entreposto religioso. Além da sua importância comercial, além da sua importância intelectual, ela também era um centro religioso muito importante, né? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo estava ali em Éfeso, que era o templo de Artemis, o templo da deusa Diana. Ficava ali, maravilhoso, com uma estátua gigantesca de Artemis ali, em uma posição muito ereta, coberta assim o seu busto de testículos de boi, simbolizando essa fertilidade, como a deusa da fertilidade, e ali era Éfeso, né? Um local muito
muito vivo, muito rico, muito religioso, né? Até eu faço uma citação aqui de Heráclito, que ele diz o seguinte, ó, ele ao descrever a cidade, ele toca justamente na degeneração. Como consequência de tudo isso, você tinha uma cidade muito degenerada, um paganismo latente, patente, vivo, muita superstição, muitos deuses, muita corrupção, uma degeneração moral muito grande. Olha só, em as letras de Éfeso, nós temos esses amuletos, achados arqueológicos, desses amuletos descritos com rituais, com proteção, escritos de proteção, de cura, uma série de coisas você achou nas casas, você tem muitos achados arqueológicos ali que demonstrava como era a vida no primeiro século na cidade de Roma, esse lugar que tinha como centro, além de tudo isso, uma ampla prática de uma prostituição sagrada. Isso aqui é um outro ponto muito importante. Você tinha muito presente essa prostituição sagrada, essa prostituição ritual. Lembra que eu disse que era uma das principais cidades entre postos comerciais? Pois é, vinha comerciantes do mundo todo, marinheiros que chegavam ali e atrás de sexo fácil, barato, e ali eles encontravam nos templos as prostitutas cultuais que lhe atendiam a partir do pagamento. Era a partir do pagamento atendia seus desejos ali, né? Aqui, professor, tem uma citação bem legal sobre os jogos panjônicos, que é muito importante porque eram jogos semelhantes aos os Jogos Olímpicos, mas que acontecia em Éfeso e era um evento esportivo que era simples em comparação aos demais, mas ele tinha uma expressão religiosa muito importante ali. Ele era, na região, ele era muito, muito procurado, muito bem quisto, e sempre movimentava muito a cidade também. Você pode estar lendo isso aí com os seus alunos. A partir do ponto 2, do ponto 1.2, nós temos a observação aqui do início da igreja em Éfeso, né? O apóstolo Paulo chegou à cidade de Éfeso por volta de 53 ou 54 depois de Cristo. Ele visitou a cidade brevemente, né, na sua segunda viagem, e foi durante a sua terceira viagem missionária que ele se estabeleceu em Éfeso de forma mais significativa. Até então, ele fez 2 passagens, na terceira viagem ele se estabeleceu e permaneceu na cidade por mais de 2 anos, período ao qual ele ensinou na famosa escola de Tirano. Essa igreja começou aí, a partir de uma pregação itinerante de Paulo por 2 vezes. Posteriormente, ele se assentou ali, ficou durante quase 3 anos, né? Ficou 3 anos ali ensinando na sinagoga, ensinando na escola de Tirano, buscando apresentar para essas pessoas o evangelho de Cristo, e ali ele começou a ter um vínculo muito forte com Éfeso. Não obstante, à beira da morte, ele enviou o seu discípulo querido, né? O seu filho na fé, ele enviou o seu filho na fé para cuidar dessa igreja. Então, Paulo tinha uma estima muito grande, porque ele sabia que o evangelho, uma igreja consolidada em Éfeso, era um facilitador enorme para a plantação de outras igrejas na região da Ásia Menor. Terceiro ponto, o avivamento em Éfeso. Certamente podemos afirmar que os anos iniciais da igreja de Éfeso foram um verdadeiro avivamento. Desde o início, eles entenderam que para viver o evangelho de maneira completa, é essencial que o crente seja cheio do Espírito Santo, que a palavra de Deus deve ser pregada com coragem e constância, não importa as circunstâncias. Esse ponto é importante porque aqui, para nós compreendermos o alerta de Cristo, deles voltarem ao primeiro amor, nós precisamos entender o que acontecia. Eu quero que você, como professor, exemplifique para os seus alunos o que acontecia na cidade de Éfeso. Deus operou muitos milagres na cidade de Éfeso. Eu te aconselho, professor, a separar ali na sua aula passagens, sobretudo passagens ali de Atos 19, para demonstrar para os seus alunos sobre o que eram esses avivamentos. Eram demônios sendo expulsos, era cura a partir de lenço, cura a partir da sombra. Deus operou maravilhas, né? Aqui eu citei para vocês aqui na página 26, na parte amarela, eu citei para vocês aqui a passagem dos filhos de Cefa, que chegaram lá e quiseram expulsar no nome, quiseram atuar como
exorcistas, né, para se beneficiar de alguma forma, e quiseram expulsar o nome do Jesus de Paulo, e apanharam, levaram uma coça lá. É uma passagem que evidenciava esse impacto, além da parte mais cômica dessa passagem, ela é muito importante porque evidencia algo, uma realidade muito impactante. A sociedade era tocada pelo ministério de Paulo. Essa sociedade, esse povo, foi muito impactado pelo que aconteceu, pelo que Paulo fez, o que Cristo fez a partir da vida de Paulo naquele lugar. Então, cite esses exemplos que vai enriquecer e vai ilustrar muito bem o que foi esse primeiro amor, o que era esse lugar de primeiro amor. Lembrando que a gente está falando aqui da década de 60 do primeiro século, viu? Aqui a passagem de Paulo, os acontecimentos de Atos, se deu ali em 53, 54, até antes da morte de Paulo, até o ano 60, depois de Cristo. A carta do Apocalipse, se a gente for fazer uma cronologia redonda, para ficar mais fácil o cálculo, ela é no fechar das cortinas do século I. Então, nos anos 90 do século I, você tem pelo menos 30 anos de uma passagem à outra. 30 anos acontece muita coisa. Então, não pense que é muito importante também você traçar essa linha cronológica para os seus alunos, para que eles possam ter a real compreensão, que nós não estamos falando de uma igreja que perdeu o primeiro amor com uma semana, com um mês. Foi um processo de décadas de sedimentação, crescimento, peso, acomodação e posteriormente perda do primeiro amor. Diagnóstico divino para a igreja de Éfeso. Aqui nós entramos na estrutura teológica da carta, né? E como é impactante a gente observar isso aqui, né? O primeiro ponto é Cristo anunciando a sua onipotência e onisciência. Cristo chega na sua primeira carta e diz: eu conheço as suas obras. Como é impactante, né? Esse anúncio. Um anúncio que demonstrava aos irmãos de Éfeso que Cristo não era aquele homem do madeiro. Cristo não era aquele agente distante que analisava todas as coisas. Não, ele conhecia intimamente cada passagem, cada momento, cada ação, cada nuance da história da igreja de Éfeso. Então, ao dizer, eu conheço a tua história, Cristo está trazendo uma mensagem de que ele sabe de todas as coisas. Então, os alertas que virão depois não são alertas de alguém que está distante, de alguém que está de fora, não. É um alerta de alguém íntimo, que sabe minúcias dos acontecimentos, das histórias da igreja de Éfeso. E, posteriormente, você pode fazer essa aplicação da manifestação da fé, a importância da fé ser manifestada em obras, né? A gente vive uma geração que, às vezes, tenta demonizar, por mais que você tenha o excesso, que é pecaminoso e herético, de entender a fé como um agente de salvação, não é esse o ponto, mas também uma igreja que é salva precisa assim, demonstrar frutos de fé, frutos de obras, é parte da demonstração da salvação. O segundo ponto do segundo tópico fala sobre a perseverança. Aqui é importante um complemento, uma aplicação, viu, professor? Porque lembra que eu falei que você tem um espaço aí da igreja que começou ali no ano 50, você tem um espaço de 40, 50 anos, você tem pelo menos 4 décadas de quando essa igreja surgiu para quando Cristo escreveu a carta pela pena de João, você tem 40 anos ali, 50 anos. É importante essa informação, por quê? Porque você está falando de uma igreja que perseverou durante muita perseguição, intenso sofrimento. Ela perseverou durante décadas nesse processo. A gente não está falando de uma igreja que ficou ali à mercê uma semana, 2 semanas, 1 mês, 3 dias, 5 anos que seja, ou uma década, não. Foram várias, pelo menos 4 décadas de quando essa igreja nasceu ao momento em que Cristo elogia a perseverança desses irmãos. E ele é enfático, porque ele diz o seguinte, ó: você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. A igreja de Éfeso não só suportava, como não desfalecia. Essa informação é riquíssima, né? Essa informação é muito poderosa de nós olharmos que é uma igreja que tinha ali suas décadas de nascimento, estava instituída nessa cidade, crescendo nessa cidade, atuando como agente em vários pontos dessa cidade, e mesmo assim, sofrendo diversos ataques, diversas perseguições, mesmo assim ela mantinha-se perseverante, e não só perseverante,
mas perseverante e vigorosa. Era uma igreja que perseverava vigorosamente. O terceiro ponto aqui, do segundo tópico, fala sobre o discernimento espiritual. Isso aqui é outra informação riquíssima da carta. A igreja de Éfeso era uma igreja magistral, era uma igreja diferenciadíssima. Se a gente fosse fazer uma análise hoje da igreja de Éfeso, ela estaria tranquilamente entre as maiores igrejas do Brasil, porque era uma igreja perseverante, consolidada, e não só perseverante e consolidada, mas era uma igreja que colocava à prova todos que chegavam lá querendo ensinar alguma coisa. Todos que se aproximavam querendo ensinar alguma coisa, querendo falar alguma coisa sobre Cristo, essa igreja testava, provava para então aprovar ou desaprovar o que havia sido dito. Havia homens diligentes na palavra. Havia homens ortodoxos que cuidavam, zelavam pelo aquilo que foi ensinado, tanto por Paulo, quanto ensinado por Cristo, por João, por Timóteo, né? Então, essa igreja era uma igreja, primeiro, que era vigiada, cuidada pelo Senhor, um Senhor que vigiava de perto e cuidava de perto. Segundo, era uma igreja que perseverava, mesmo diante as décadas de vida que ela tinha. E, em terceiro lugar, era uma igreja com muito discernimento espiritual e muitos mestres que não deixavam com que lobos infiltrassem doutrinas de demônios. Inclusive é citado aqui a doutrina dos nicolaítas, né? Enfim, aqui é citado isso e evidenciado o quanto era importante a gente essa lição preciosa da perseverança. Essa observação sobre essa igreja madura que testava é muito importante quando a gente olha a sua relação com os nicolaítas. Eu quero fazer uma breve, aqui na lição não tem, mas eu quero fazer uma breve apresentação sobre o perigo que eram os nicolaítas, né? A gente tem uma citação muito próxima ali, principalmente a partir da igreja de Pérgamo, que era tolerante a essa doutrina. Ela tolerava essa doutrina, diferente da igreja de Éfeso, que era contrária a essa doutrina. No entanto, a gente tem um paralelo que não é citado, que nos dá algumas nuances, né, algumas dicas do que era a doutrina dos nicolaítas. Isso aqui é importante porque durante os primeiros séculos, durante os primeiros anos da igreja, várias heresias surgiram. E eu citei na primeira lição a influência que a filosofia grega, que a forma de enxergar, a cosmovisão ali dos povos que antecederam, dos povos gregos, romanos, os povos hititas, enquanto isso influenciou na forma em que o povo da Ásia Menor enxergava o mundo. E quando a gente olha essa questão dos nicolaítas, a gente vê, assim, de forma muito pulsante essa realidade. A primeira coisa que a gente tem que observar, usando do exemplo de Pérgamo, mas também recorrendo à referência ali de Tiatira, a partir de Isabel, é que esses nicolaítas, eles eram influenciados por uma visão gnóstica de mundo, dessas religiões órficas de mistério, que entendia a matéria como algo perdido. A carne, o corpo, era essa expressão de algo ruim, perdido e irrecuperável. Então, a graça era esse elemento superabundante que quanto mais eu pecava, melhor ela ficava, maior era a graça e mais eu desfrutava do reino de Deus. Então, o que eu deveria fazer? Viver de forma libertina, de forma promíscua, o máximo que eu quisesse e o máximo que eu conseguisse. Por quê? Porque a graça de Deus perdoa todas as coisas e no fim eu vou para o céu. É basicamente isso. E é muito importante a gente observar, porque essas heresias, elas são revisitadas. A gente vê isso presente em várias outras culturas, no nosso tempo, em, por exemplo, a influência que essa geração da hipergraça tem, né? Presente, né? É um perigo muito grande. O terceiro tópico e último, ele trata sobre a correção e a promessa. Isso aqui é uma dinâmica muito, muito importante em todas as cartas. Sempre trabalhando a questão da correção, mas evidenciando, dando luz na promessa. Primeiro ponto, a correção. Vocês abandonaram o primeiro amor. Depois de muito elogiar o que era necessário elogio, Cristo faz uma correção severa. Vocês testam os heréticos, vocês os expulsam, vocês perseveraram,
mas vocês entraram em uma vida relaxada espiritualmente. Vocês são zelosos, doutrinários, mas vocês não amam. E o mandamento que nós temos, deixado por Cristo, é o quê? É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus é o mandamento, e não ser unicamente zeloso com a doutrina, ou zeloso contra os heréticos. O nosso zelo, a nossa perseverança, ela deve ser como um reflexo do amor, e não o contrário. Não é o amor que deve ser um reflexo da perseverança. Não, a gente deve amar a Deus, e como reflexo desse amor incondicional, profundo e real a Deus, nós devemos prezar pelo zelo, rechaçar os idólatras e perseverar. Por quê? Se nós tivermos mais zelo pela resistência, a preservação da doutrina, a gente vai ser frio e duro. Vamos começar a matar pessoas que não podem ser mortas, né? Vamos começar a tratar, por exemplo, erros teológicos menores como heresia irrecuperável e começar a todo momento jogar gente no inferno. Isso é uma ausência de primeiro amor. Você vê, por exemplo, em vários movimentos neocalvinistas, pessoas desgraçadas em sua fé, que entendem todo mundo como caminhando para o inferno, todo crente é só ele, só o hipercalvinista que é crente, ninguém entendeu a Bíblia, só Calvino que entendeu a Bíblia, e todo mundo, arminiano, calvinista mais leve, neocalvinista, luterano, vai todo mundo para o inferno. Por quê? Porque salvo é só o hipercalvinista. Você acha isso uma piada, mas você vê um monte de jovenzinho na internet desse jeito, achando que eles são os últimos guardiões da moral, os últimos guardiões da doutrina, e assembleiano vai para o inferno, batista vai para o inferno, quadrangular vai para o inferno, todo mundo vai para o inferno, mas só a bolachinha do pacote, que é o hipercalvinista, que vai para o céu. Todo mundo é pecador, só ele é santo. Isso aqui é muito importante, porque essa questão da igreja de Éfeso trata também sobre isso. Sobre uma igreja que perseverava na doutrina, mas que talvez não perseverava em amor, esquecendo o primeiro amor. Então, o primeiro conselho aqui é o quê? Ame a Deus. Ame a Deus. A doutrina precisa variar do amor de Deus. A graça deve ser uma variante do amor de Deus. A perseverança deve ser uma variante, um reflexo do amor de Deus, e não o contrário. E não o contrário. Porque senão você não vai amar a Deus, você vai amar o instrumento. Você vai amar a instrumentalidade, não aquele que é o que tange o instrumento. Segundo, o ponto 3, o 3.2 aqui, do subtópico 2 do ponto 3, diz o seguinte: é um chamado ao arrependimento. Depois de falar sobre essa exortação, Cristo aconselha, dá a solução para que eles possam entrar e refletir sobre a perda do primeiro amor. Ele diz o seguinte: lembra-te onde vocês caíram. Isso aqui é importante você observar, que aqui Cristo não está dando simplesmente uma sugestão de reflexão. Não é um mero coach que está chegando e te dando uma dica do que você deve estar fazendo. Não, isso aqui é um convite inegociável. Vocês perderam o primeiro amor e por isso vocês precisam se recordar. Lembre-se, faça esse movimento ativo e intencional de recordar-se de onde você caiu. Após o apelo à lembrança, Cristo exorta a igreja de Éfeso a não só lembrar, mas a se arrepender. Perder o primeiro amor é um erro muito sério, muito perigoso, e que leva pessoas à morte, leva pessoas à perdição. Então não basta, querido, você achar que por ser cristão tá tudo certo, você trabalhar com seus alunos, não basta achar que ser cristão, quer dizer, você falar com a sua boca que você é cristão, que tá tudo certo. Não basta você ser alguém moralmente correto, não matar, não roubar, não prostituir, não fazer nada disso, mas ter maldade no seu coração em querer levar todo mundo para o inferno e você ser a última bolacha do pacote. Não, isso também é errado, isso também é pecado, é necessário o quê? Lembrança de onde caiu e arrependimento. Por fim, Cristo nos faz o convite, a promessa ao vencedor. Ele nos diz o quê? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essas palavras não são mais do que um simples incentivo, não é uma mera barganha. Ao vencedor, ele desfrutará desse Gênese restaurado, desse Gênese perfeito, desse Éden perfeito. Ele desfrutará
do conhecimento pleno de Deus, de uma comunhão íntima e não mais maculada pelo pecado, que é o desfrutar da árvore da vida. Ah, que privilégio maravilhoso. E todos aqueles que estiverem em Cristo desfrutarão disso. Então, depois de exortar, né, Cristo nos faz uma promessa muito valiosa, muito mais valiosa do que carro, do que bens, do que sucesso, do que fama. É a promessa aquele eco perdido, aquele paraíso perdido que ainda percorre nas nossas almas, nos nossos corações, do que de que nós podemos em Cristo Jesus reconciliarmos com Deus. Nós podemos novamente, nós iremos no nome de Jesus, novamente ter com Cristo todos os dias da eternidade, sentar-se, aprender com Ele, que é humilde e manso de coração, desfrutar intimamente, sem nenhum véu, sem nenhuma separação, sem nenhum empecilho produzido pelo pecado, desfrutar da presença do nosso Pai de amor, que é Jesus Cristo em Jesus Cristo de Nazaré. Então é muito importante você entender, e aqui eu vou ler a aplicação do texto com você para ilustrar o que eu estou falando. O cristianismo não pode ser reduzido a um conjunto de boas obras ou doutrinas, mas deve ser sempre vivido a partir do coração, em um amor vibrante que reflete o próprio Cristo. O mesmo princípio vale para as nossas vidas pessoais. Antes de corrigirmos qualquer desvio, precisamos olhar para trás, recordar de onde caímos, para então reencontrarmos o caminho da restauração. O alerta à igreja de Éfeso é um alerta muito contemporâneo. O professor traz para o seu aluno essa consciência de que aqui não é um alerta único e exclusivo para uma igreja que existiu há 2000 anos. Não, não. Esse é um alerta para hoje, para agora, para a nossa igreja, para o seu coração, para mim e para você. Nós não podemos deixar de vista que o mandamento máximo de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como nós os amamos. Nós precisamos entender e incorporar todos os dias esse mandamento e, a partir desse princípio, o princípio do amor, vetorar a nossa doutrina, a nossa perseverança, a nossa esperança na eternidade, pois esse é o único caminho para que nós possamos viver plenamente a vontade de Deus. Amém? Professor, que Deus abençoe a sua vida. Te espero na próxima semana.